Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu realmente não sei o horário que você está assistindo a essa aula, mas de qualquer forma, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Musa, sou fotógrafa, especialista em gestante, especialista em newborn, sou autora do livro Domínio em Saúde Newborn, fundadora da Escola de Fotografia Newborn, e nesta aula de hoje eu vou falar com você como é que você faz para ter sucesso na fotografia newborn sem você precisar ter um estúdio, sem você precisar ter um espaço ali fixo para que você possa trabalhar. Para quem que é essa aula de hoje? Para você que é iniciante na fotografia newborn, você que descobriu recentemente na fotografia newborn que é um nicho de mercado muito valioso para você trabalhar. De repente até você que está aí, está em licença maternidade, acabou de ter o seu bebê, não quer voltar a trabalhar no seu antigo trabalho por conta da restrição de horário e está considerando a possibilidade de trabalhar com a fotografia de bebês, com a fotografia de recém-nascidos. Essa aula é para você e, obviamente, para todas as mulheres que estão fazendo transição de carreira e vão trabalhar ali com a fotografia newborn, certo? Essa aula é especial para você. E aí eu vou pedir para o Fernando já compartilhar a minha tela, para que a gente possa seguir aqui para essa aula. Antes disso, a gente vai fazer um combinado, aliás, 2 combinados. O primeiro deles, se você não está inscrita ainda aqui nesse canal, se inscreve, toca ali no se inscrever, aí embaixo tem um sininho, toca nesse sininho porque todas as vezes que entrar uma aula nova, você recebe uma notificação e não perde nenhuma aula, não perde nenhum conteúdo aí desses que a gente traz aqui para o YouTube, Eu dou aula aqui desde 2019, conteúdo de altíssimo valor, direto do campo de batalha, conteúdo que muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, você não encontra disponível em nenhum outro lugar, não. São verdades absolutas do campo de batalha que realmente podem acelerar o seu desenvolvimento, podem fazer com que você não perca tempo, com que você não perca dinheiro, e que você realmente tenha acesso a informações validadas no campo de batalha, certo? E aí, vamos lá. Vamos para a nossa aula. Chega de enrolação. Maria, o que é um estúdio? O que é um estúdio de fotografia newborn? Como assim? Eu não preciso mesmo ter? Me fala sobre isso. Bom, vamos lá. Um estúdio de fotografia newborn, ele pode ser uma sala, ele pode ser uma sala comercial, ele pode ser um espaço na sua casa, ele pode ser uma edícula da sua casa, ele pode ser a garagem da sua casa. Quando eu falo garagem, eu acho que pode até assustar, fala, meu Deus, um recém-nascido na garagem da minha casa? Olha, eu vou te contar uma coisa, uma das fotógrafas mundialmente conhecidas, eu sempre esqueço o nome dela, Kate alguma coisa, uma australiana, tem um trabalho maravilhoso, trabalha com muitas flores, um trabalho incrível mesmo, muito bonito. É na garagem da casa dela, o estúdio dela, assim como várias outras fotógrafas que já estão no mercado trabalhando e que têm ali o espaço dentro da própria casa. São questões a se considerar? São, a gente vai falar sobre isso, mas o que é importante você entender? Quando a gente fala um estúdio de fotografia newborn, a gente está falando de um espaço onde você tem ali os seus materiais de trabalho organizados, um espaço onde você recebe os pais para que você possa atendê-los, um espaço que não precisa ser necessariamente como esse meu estúdio aqui hoje, que eu sei que ele é muito grande, mas eu já estou na pista aí já há um bom tempo, trabalhando com a fotografia newborn e eu decidi que eu queria ter. Mas antes de chegar nesse mega estúdio, cara, eu tive um estúdio pequenininho, Essa foto da esquerda aqui, por exemplo, é lá do meu primeiro estúdio e você vê ali, esse é o espaço onde eu fazia as fotos e foi uma experiência incrível. Todas as experiências que eu vivi com o estúdio até hoje assim, foram maravilhosas, me ensinaram muito, errei muito, acertei muito também e parte disso eu vou dividir com você aqui hoje, por isso fica até o final dessa aula aqui que você vai descobrir coisas incríveis. Inclusive eu vou te dar 3 dicas assim, sensacionais que podem acelerar o seu desenvolvimento. E aí aquela segunda foto ali é do meu segundo estúdio, aonde eu decidi ter uma vivência maior com a fotografia de recém-nascidos utilizando a luz natural. Por quê? De todas as técnicas que eu utilizo aqui nesse meu estúdio hoje, quando eu estou falando de luz, e aí eu estou falando de luz e de foto de recém-nascido, eu fotografo com luz contínua, eu fotografo com luz natural, eu fotografo com flash, com aquela tocha de estúdio, eu fotografo com speed light,
Eu fotografo muitas vezes simulando uma cortina de LED, às vezes eu quero uma sombra assim bem difusa. Quando eu falo sombra difusa, é quando você olha aquelas fotos e você fala, meu, está quase imperceptível a parte onde tem sombra e a parte da onde tem a luz, né? A gente chama isso de uma sombra mais fluida, né? Uma transição de sombra mais delicada. E aí eu também simulo isso e eu vou vivendo ali de acordo com o perfil do cliente, de acordo com aquilo que eu estou buscando naquele dia, de acordo com a minha inspiração. Mas na vida real, no dia a dia, não precisa ser assim, porque a maioria das pessoas acaba conectando com um estilo de luz e um estilo de sombra e ela vai trabalhar, vivenciar todas as experiências que ela tem até então com aquele estilo e depois vai mudando, ou muitas ficam no mesmo estilo e está tudo bem, não tem certo e errado. A fotografia, ela é arte. A fotografia, ela é criação, a fotografia, ela é criatividade, né? Ela te permite isso. É óbvio que muitas vezes pode dar a entender que é um processo completamente intuitivo. Ai, é intuitivo, qualquer um faz. Não, mentira, não é assim. Você precisa ter técnica e você precisa ter método. Agora, o que tem que ter é pré-requisito básico. Você gosta de recém-nascidos? Você gosta de fotografia? Você está buscando liberdade de tempo e de dinheiro? Tô. Os 3 quesitos bateu. Então, é por aí. Esse é o primeiro passo. O restante são técnicas que elas são completamente treináveis. É completamente... do ponto de vista da aprendizagem, você e qualquer pessoa comprometida, se tiver acesso a uma informação, a um método, você aprende. Eu aprendi. Eu mudei de profissão às vésperas de completar 40 anos de idade. Eu não era fotógrafa de nada antes. Eu era gestante e virei newborn? Não. Eu fazia evento e virei newborn? Não. Eu descobri o newborn e fiquei louca e o meu coração... Eu descobri que eu tinha nascido naquele dia. E a partir disso eu dedico a minha vida à fotografia newborn. Tanto aqui no meu estúdio, fotografando os meus clientes e também ensinando aí o método da IFN para centenas e centenas e centenas de alunas há alguns anos já. Certo? Então é importante você entender isso, porque às vezes você pode olhar para a câmera e falar assim, igual, você pega ali uma câmera, esse monte de botão, esse monte de opção, isso dá medo. Lá no meu começo, você pensa, eu tinha uma câmera assim, eu brincava de fazer fotos, mas nunca de recém-nascidos, de produto, de moda, eu brincava de ser fotógrafa e eu não tinha nenhum interesse em aprender a técnica e nem sair do modo automático, sabe por quê? Primeiro que eu tinha preguiça, mas no fundo, olhando para mim, olhando para minha trajetória, eu não tinha um sentido, eu não tinha um propósito. Eu estava na zona de conforto e estava tudo bem, porque eu não via algo a mais. Eu nunca vislumbrei a fotografia como uma profissão que pudesse bancar eu e a minha família. Eu sou essa pessoa. Inclusive, eu sou essa pessoa que se você falasse para mim há alguns anos atrás, você vai viver de fotografia, sabe o que eu ia falar para a pessoa? Conta outra. Juro por Deus que eu era assim. Juro por Deus. Mas fazer o quê? Era a minha cabeça, era a minha mentalidade. E tá tudo bem, às vezes você pode estar com essa crença limitante aí e não tá enxergando o potencial da fotografia. Agora, ela existe sim. E aí você fala, mas como é que eu vou montar um estúdio? Ou como é que eu vou... Nossa, meu Deus, na minha cidade tem uma fotógrafa maravilhosa, ela tem um estúdio incrível, as fotos dela são lindas. Como é que eu vou competir com essa mulher entrando no mercado? Olha, você vai descobrir nessa aula que é muito mais simples do que você imagina quando você domina, quando você sabe a jornada, né? Quando você sabe ali os 5 passos essenciais que você tem que seguir. Porque quando você fala em fotografia newborn, né? Principalmente, uma coisa precisa ficar muito clara. A fotografia ela é uma prestação de serviços. Ela não é uma bolsa que você compra na vitrine, ela não é um arroz que você compra pelo preço, ela não é um pneu que você vai olhar ali a garantia e o produto em si, o preço, né? Não é uma commodity. A fotografia ela vai além, ela transcende isso. E parte do teu negócio para dar certo precisa ter a sua personalidade. Você precisa levar quem você é para o seu negócio para se tornar ali um ativo valiosíssimo. Isso por si só tira um peso muito grande de eu preciso ser igual a fulana. Isso também tira um peso de falar assim, nossa, mas na minha cidade já tem alguém que faz um trabalho muito legal. Tem cliente para todo mundo. Acredite em mim. Tem cliente para todo mundo. Porque nós estamos falando de
prestação de serviços. E cada um tem seu diferencial, cada um tem sua personalidade. Você pega, por exemplo, você der uma busca no Google, isso não é uma crítica, tá? Mas se você der uma busca no Google, por exemplo, digitar assim, estúdio de fotografia newborn, a grande maioria dos estúdios que você vai ver, e como eu já disse, não é uma crítica, eles todos são muito branquinhos, com quadro na parede, eles têm uma vibe meio de consultório de pediatra. Tudo bem, as pessoas gostam, tá tudo certo. Eu no meu estúdio, eu não tenho essa vibe. Embora a segurança, o comprometimento com o resultado final sejam princípios básicos do meu trabalho. Mas não tenho, o meu estúdio ele vai para uma vibe mais só vem com a minha personalidade, mais direto ao ponto, mais prático, mais divertido, né? Mais todo mundo junto e misturado, igual esse meu estúdio aqui, ele não tem parede. Ele não tem parede, com exceção do camarim e com exceção do closet das mães, das gestantes ali, não tem parede, é tudo junto e misturado, mas essa sou eu, então tem a ver com a minha personalidade, o que quer dizer que você também pode levar a sua personalidade. Agora, como é que faz então? Você está falando, você está me entendendo e me explicando o que é estúdio, e como é que eu faço para mim ter realmente sucesso? Olha, eu vou te contar uma coisa. Quando você está vendendo a fotografia de recém-nascidos, você está atendendo um público, um perfil de cliente, um consumidor, que eu não sei se você sabe, mas os perfis de cliente que compram fotografia newborn, eles estão divididos em 3 classificações de clientes. São 3 perfis diferentes, com comportamentos diferentes, com histórico de consumos, propensão a consumo de forma diferente. E tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, uma coisa essas pessoas têm em comum. O que é, Maria? Quando você vai atender a esta cliente, esta mulher, você está lidando com uma mulher que está no puerpério, que acabou de ter um bebê, que está numa oscilação hormonal surreal, que nem sempre tem o apoio na devida proporção do pai da criança, que muitas vezes tem um monte de comadre falando para ela, mas na minha época não era assim, mas tem que dar chupeta para essa criança, escutando um monte de coisa. E no meio disso tudo, ela que está ali insegura, com medo de derrubar o bebê na hora de dar o banho, que está aprendendo a lidar com toda aquela situação, no meio disso tudo, ela tira forças, sabe lá Deus da onde, para pegar o recém-nascido dela, entregar nas mãos de uma outra mulher, para que essa outra mulher desconhecida faça a tão sonhada foto newborn. Olha que lindo isso! Olha que incrível quando você para e olha a jornada pelo olhar da nossa cliente. Olha que maravilhoso! Muitas vezes a irmã dela, a Dinda, a avó, a tia, muitas vezes pessoas importantíssimas da rede de apoio dela, nem trocaram uma fralda dessa pessoinha e ela confia a você isso. Então olha o tamanho do voto de confiança. E por que eu estou te falando isso? Essa é a parte poética, porque a parte difícil é tudo isso que ela escuta. E aí você pega essa mulher com esse desejo e aí você fala assim, eu vou atendê-la, eu preciso ter um estúdio, vou te contar. Você não precisa, porque quando você entende, você faz, segue os 5 passos essenciais. Quando você tem um plano de negócio, quando você entende a jornada exata, do que você tem que fazer, fica muito claro que você está vendendo fotos newborn, mas que você está vendendo uma experiência. E você atender a fotografia newborn na casa do cliente, você vende fotos newborn, você vende comodidade, você vende segurança, você vende tranquilidade, você vende uma experiência premium. Ela não precisa sair de casa. Para e pensa. Quem gosta de estúdio somos nós fotógrafas, porque a mãe, minha querida, é muito mais fácil de você vender um ensaio newborn atendendo na casa da cliente. Isso por si só já desmistifica toda essa questão. Agora, tem uma coisa, tem que ficar muito claro. A fotografia newborn é muito fácil de vender na casa do cliente. O acompanhamento já não é tão assim.
Inclusive eu falo até sobre esse, e você sabe, eu não sei se você sabe, mas existe um inimigo oculto do acompanhamento mensal que está indo pelas beiradas e tirando a venda das fotógrafas de acompanhamento mensal cada vez mais. E muita gente ainda não percebeu. A galera do acompanhamento mensal, a ficha não caiu ainda. Eu falo sobre isso na 3ª edição agora do livro Domínio em Soundboard. Eu escancaro a real ali. Tá, entendi, Maria, fez sentido. Mas você está querendo me dizer então que é para eu ter ou é para eu não ter? Posso falar o português, claro? No fundo do meu coração, não tenha no começo. Cobre mais caro, ganhe dinheiro, faça as coisas de forma estratégica. Quando você tiver carteira de cliente, aí você monta o teu espaço. Até lá, você vai ganhar dinheiro e eu vou te falar como. A primeira forma que você vai ganhar dinheiro, vendendo. A segunda forma, divide minha tela, por favor. Quando você tem um estúdio físico, você tem custo como aluguel, luz, água, internet. Se você está numa sala comercial, você tem ali o condomínio. Você tem uma série de custos fixos que estão ali no negócio, você vendendo ou não. Quer ver? Volta aqui para mim. Imagina, vai ficar muito fácil de você entender, a tua chave vai virar agora, porque presta atenção nisso aqui. Você tem lá um custo fixo. Imagina, eu tenho uma loja, faz de conta, tá? Uma simulação. Tem uma loja de bijuterias. Ok. Quando eu vendo um brinco para uma cliente, eu preciso colocar numa embalagem e numa sacola. Ela tá comprando para presente, tá? Então eu preciso colocar numa embalagem de presente e numa sacolinha. Isso daqui chama-se custo variável. Custo variável se eu tiver venda, eu tenho esse custo. Se eu não tiver venda, eu não tenho esse custo. Tranquilo de entender. Custo fixo é a internet. Porque não tem como eu ligar a internet, usar a internet, pagar a internet somente pelo dia que eu fizer a venda do brinco. Não, eu vou estar lá todos os dias. A minha internet vai estar lá todos os dias, aquela coisa toda. Entendeu? Na fotografia newborn é a mesma coisa. E aí quando a gente para e pensa, atender na casa do cliente, e quando a gente para e pensa em montar um estúdio, você tem esse custo fixo. E é uma cagada. Ai, desculpa falar essa palavra tão feia assim, mas é uma roubada, é uma armadilha. Isso aí é pior do que aquela galera que bota preço no site. Sabe assim, eu sou fotógrafa newborn, tem um site, o preço... Mano, isso aí é uma armadilha. Porque tu pega essa parada e fala assim, vou montar logo de cara e eu acho que com 6 meses eu já vou estar vendendo. Você vai estar colocando uma pressão violenta em você. Se você inverte a ordem desse processo e você começa a atender na casa do cliente, cara, é surreal. Você não tem essa pressão, você não tem essa cobrança, o dinheiro que entra para você, na maioria das vezes, a maior parte dele acaba se tornando lucro líquido, porque você não vai ter um monte de outras despesas para pagar. Se você tiver assessoria, se você tiver informação de qualidade, você já sabe exatamente onde você direciona esse dinheiro para que você dê um próximo passo de uma forma assertiva. E quanto maior for a tua cidade, quanto maior for a tua praça, quanto maior for a tua região, mais caro você vai poder cobrar e mais você vai vender atendendo na casa do cliente. É show de bola, certo? E aí, você vai falar assim, mas e a qualidade das fotos? Né? Porque assim, conheço seu trabalho, Maria, já vi seu Instagram, tem um monte de foto bonita, nananana. Olha, eu vou te contar uma coisa, mesmo tendo esse estúdio aqui, ele tem no total 270 metros quadrados, eles são 3 pisos. Mesmo tendo esse estúdio, se uma cliente falar pra mim assim, Maria, eu quero fazer o ensaio newborn na minha casa, você acha que eu vou falar pra ela assim? Não, eu só atendo no meu estúdio. Se você quiser, você vai ter que vir aqui. Imagina, se ela quer que eu vou na casa dela, é lógico que eu vou, tem uma taxa extra, obviamente, né? Tem um custo aí, mas eu vou e atendo numa boa com todo o amor do mundo. Se é isso que ela quer, eu resolvo o problema dela tranquilamente. E a qualidade das fotos? A qualidade da foto não muda. A qualidade das fotos não vai mudar. Por quê? Porque o segredo, igual às vezes muita gente fala assim, qual câmera eu compro? Qual câmera eu compro? Qual câmera eu compro? O segredo nem está na câmera. Qualquer uma que você comprar vai dar resultado. Essa é a verdade. O segredo está na luz.
O segredo está na técnica, o segredo está em saber fazer render, o segredo está nas perguntas que você faz para a mãe antes de você ir para o ensaio newborn. Porque dependendo do que ela te responde ali, você já sabe exatamente como vai ser o ensaio. Gente, eu não vejo, eu já sei como vai ser o ensaio newborn aqui no meu estúdio, ou eu ir na casa do cliente só pelas respostas que a mãe me dá no questionário. É surreal isso, olha o nível de informação que tem. E aí você para e pensa o quê? Você adequa isso ao teu ensaio, à realidade daquele cliente, porque você não vai fotografar em mansão, na maioria das vezes, você vai fotografar num espaço apertado, onde tem um irmão mais novo que é um giraia em pessoa, que entra e sai, é uma bagunça. Você vai lidar com famílias que, às vezes, as crianças não têm educação, você vai trabalhar num espaço apertado, você vai trabalhar num espaço minúsculo, você vai trabalhar num espaço onde vai ter um pet, eu adoro pet, mas vai ter um pet que vai ficar lá o tempo todo e tá tudo bem, faz parte do processo. Meu, você tá cobrando por isso, você tá cobrando mais caro. Faz parte da jornada, tá tudo bem, tá tudo certo. E a qualidade das fotos não interfere em nada. Por exemplo, divide minha tela aqui, Fer. Dá uma olhada. Olha essas fotos. Todas elas foram feitas na casa do cliente. Essa primeira é a Bela. Inclusive aquela foto da Bela é a que está na capa agora da terceira edição do livro. A Bela, ela veio fazer o ensaio newborn dela aqui no meu estúdio. E, cara, foi incrível, foi maravilhoso, só que no meio do ensaio da Bela, acabou a energia. O meu estúdio está numa área muito central, mas muito central mesmo. Eu estou do lado de empresas como Casas Bahia, Loja 100, empresas gigantes, com ar-condicionado gigante, e que tem um consumo de energia bizarro, meu quarteirão. Eu penso que é esse o motivo pelo qual sempre tem falha de energia aqui. E nesse dia do ensaio da Bela, acabou a energia. A gente esperou 10, a gente esperou 15, a gente esperou 20 minutos. Nesse meio tempo, enquanto estava esperando, eu utilizei luz natural, porque nesse dia eu estava usando flash. Eu usei luz natural, fiz algumas fotos e tal, só que não deu para entregar tudo que eu queria. Não deu para entregar aquilo que eu achava que era o que eu gostaria que fizessem por mim, porque ela era uma bebê muito boazinha, a mãe, uma pessoa maravilhosa, enfim. Aí eu falei para ela, Thaís, eu vou na tua casa domingo. Posso? Porque era o único dia que eu podia. Tipo, eu tava numa quarta-feira e minha agenda lotada. Eu peguei no domingo de manhã, fui na casa dela, falei, eu vou terminar esse ensaio lá. Posso? Ela falou, opa, pode? Fui na casa dela, atendi, não cobrei um centavo a mais. E aí, essa é uma parte das fotos que aconteceu lá, na casa dela. O segundo é o João. A Ana, que é a mãe do João, quando ela ganhou ele, o que aconteceu? Ela teve uma questão de saúde ali um pouco mais delicada. Ela precisou ficar em casa, né? Ela precisou ficar de repouso. E o tempo passando. Falou, Maria, não tem como você, o que a gente pode fazer? Ela queria aquelas fotos, ela sonhava com aquelas fotos. Eu falei, eu vou ir. Vou lindíssima aí, juntei todas as minhas coisas, botei o puff da IFN no carro, que não tem volume, e parti para casa dela. Fui, fiz o ensaio. Na casa dela eu usei luz natural, vidro enorme, nossa, uma delícia, uma luminosidade incrível. Acabou. Show de bola, sem novidades. Essas duas últimas é a Lorena. A Lorena eu atendi na casa dela. Fotografei o irmão dela, o Murilo, há 4, 5 anos atrás, e agora fotografei a Lorena. E de verdade, eu não me lembro o real motivo pelo qual eu tive que atender na casa da Lorena, mas eu fui. Na Lorena, filha da Natália. E aí eu fiz o ensaio, tinha um quarto lá, uma cama de casal, show de bola, montei o puff da IFN ali, e ali eu fiz o ensaio tranquilamente. Eu usei flash na casa da Lorena. E você vê, não tem diferença nenhuma. Aonde é que está o segredo? Na técnica. Aonde que está o segredo? No método. Conhecimento é o poder. Conhecimento é o poder. É o poder. Igual eu falo, tem muita gente que vai começar, às vezes, na fotografia newborn e fala que câmera eu compro, que câmera eu compro. Você sabe que esse negócio de que câmera eu compro, que lente que eu compro, isso é tão importante. Existe um mini treinamento, tipo 30 minutos, onde você descobre exatamente o que é que você tem que saber. Porque câmera por câmera você pode comprar qualquer uma, que o resultado vai ser bom. Agora você tem que tomar cuidado para não ser enganada, comprar um produto que ele já foi faturado pela fábrica e está sendo faturado de novo. Para não comprar uma câmera que a pessoa usou ela ali não só para foto e aí o sensor dela está nos últimos dias de vida, você não sabe porque você olha, tem tantos cliques.
Quer dizer, não é essa ânsia de dar o primeiro passo. O conhecimento ele vem primeiro do que qualquer coisa. Qualquer coisa. Por isso que eu tô falando, né? Para quem quer essa aula? Para quem realmente está a fim de fazer a diferença, está a fim de ganhar dinheiro com isso aqui, trabalhar com isso daqui. Porque tem espaço, tem muito espaço. E aí algumas dicas. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Saiba aonde você vai fotografar para você se adaptar. Isso aqui é uma aluna lá da IFN, ela postou na comunidade. Gente, vou fazer ensaio neste quarto. Aconselho a fechar a porta de correr, fica ao fundo escuro e usar a luz contínua, ou usa essa luz com voal, ou coloca uma sombrinha na frente da janela. O que é que ela faz aqui? E aí ela jogou isso daqui na comunidade. O que acontece quando você tem uma comunidade aonde você tem lá a tua mentora, aonde você tem lá a tua professora, e aonde você tem, além da tua mentora, da tua professora, você tem um grupo de pessoas que estão vivendo o mesmo propósito que você. Essa inteligência de grupo, esse conhecimento de grupo. Cara, você erra muito menos, você acerta muito mais. Porque começa ali, uma dá uma dica aqui, a outra dá uma dica ali, a outra dá uma dica lá. E forma-se uma discussão sobre isso. Agora, como é que você faz uma coisa dessa? Você pede uma foto antes. E aí você compartilha. Quanto vale isso? Agora, tem uma coisa. Não é qualquer grupo que você pode fazer isso. Por quê? A maioria dos grupos gratuitos, volta aqui para mim, por favor, que tem nas redes sociais, que tem em WhatsApp, é campo minado. Como assim, Maria, campo minado? É um monte de informação de forma desorganizada, de forma descontrolada, aonde não tem uma curadoria, ou não tem ali uma curadoria nem tanto, né? Mas aonde não tem alguém que está comprometido em ver, pô, isso aqui é real ou isso aqui não é? Isso aqui tem sentido ou isso aqui coloca o bebê em risco? Eu nunca vou me esquecer do meu começo. Estava num desses grupos e foi a época que surgiu, quer ver, ó, ver se eu consigo. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, esse prop se chama poltroninha. Esse prop veio da gringa, inclusive o meu eu comprei na gringa, e chegou no Brasil e não tinha para vender, só tinha na gringa. E aí a galera ficou enlouquecida, mas enlouquecida. E aí, teve num desses grupos uma pessoa que postou uma adaptação uma criação desse prop, aonde era um balde daqueles de papel. Sabe quando você está pintando uma casa e o pintor fala, eu quero uma balde de gesso, aqueles baldinhos assim, de papelão? A pessoa pegou aquilo, ela cortou aquilo, ela colocou em volta um pedaço daqueles de espaguete de piscina e jogou um negócio, um tecido por cima ali. Aquilo ali, e colocou com fita crepe. Aquilo ali era a poltroninha dela. Agora eu vou te fazer a seguinte pergunta, e você vai ser honesta. Me responda como mãe, como quem está comprando fotografia newborn, como quem está confiando numa profissional. Você acha que isso é seguro para o recém-nascido? Você acha que isso está certo colocar o recém-nascido num prop adaptado dessa maneira, com fita crepe? Não, tá errado. Tá errado. E aí, só que, além disso, né, de colocar o recém-nascido em risco, muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Ó, tua mãe já deve ter falado, tua avó, alguém já deve ter falado, você já deve ter ouvido. Semelhante atrai semelhante. O que isso quer dizer? Não é uma crítica, tá? Mas é uma constatação da realidade. Qual é o tipo de cliente que vai conectar? Como está o mindset dessa pessoa? Mindset de gambiarra? Mindset de eu dou um jeitinho? Mindset de vamos fazer de qualquer jeito? Mindset de sei lá o quê? Não tem problema nenhum se ela postar na rede social ó, esse aqui é o próprio que eu vou posicionar seu bebê. Vem fazer um ensaio newborn comigo, vai vender? Vai vender nada. Não mostra. Então, esse é um dos exemplos que eu já vi muita coisa. Muita coisa.
Então esse é um dos exemplos, tem que tomar muito cuidado. É igual assim com a história da cinquentinha. Qual a melhor lente? A cinquentinha. Compra a cinquentinha pra você fazer newborn, você vê o que vai acontecer. Então assim, tem que ter realmente esse discernimento, porque não é qualquer lugar. E precisa ter o quê? Precisa ter moderação. O que é uma moderação? Moderação é alguém que lê, respeita a sua opinião, fala, bom, isso aqui tem, né? Isso aqui não infringe a ética, isso aqui não bota o bebê em risco. Isso aqui é a opinião da pessoa, aqui é a opinião da pessoa, mas a opinião dela tá ok. Precisa ter isso, porque senão você pega qualquer iniciante aí, você pega uma pessoa do absoluto zero, ela vai começar a achar que a fotografia newborn é um apanhado de gambiarra. E não é, essa fase já passou. Gente, eu falo isso que tem pessoas na minha audiência que tem mais de 10 anos de fotografia. Até hoje não sabe fazer a foto da poltrona, não sabe fazer a pose da poltroninha. Não é chocante isso? Como é que você vive com um negócio desse há 10 anos? Ou você desiste, ou você há 10 anos. Aí você fala e pergunta, o que você fez para você aprender? Não fiz nada, fiquei nos conteúdos gratuitos, nas dicas, não vai aprender nunca. Essa é a verdade. Segunda dica, divide minha tela para mim, por favor. Envie suas fotos para correção e tire suas dúvidas. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Segue fotos para correção. Maria, deixa eu explicar antes que a correção talvez seja nova ou não saiba. Dentro do meu curso, né, Escola de Fotografia Newborn, a gente se reúne uma vez por mês e eu corrijo as fotos das alunas. Então eu corrijo luz, eu corrijo posicionamento, ângulo e enquadramento. Eu falo, volta aqui para mim, por favor. Eu falo assim, ó, você fez isso, você acertou nisso, você errou nisso, o seu próximo passo é esse, é um direcionamento. Para quê? Para ela chegar mais rápido no resultado, certo? Agora, o que é que diz? Volta aqui a tela no computador, por favor. E aí, o que ela fala aqui, ó? Boa tarde, pessoal, segue fotos para correção, minha primeira bebê pagante, fiz com 18 dias, nasceu prematura de 36 semanas, fiquei muito incomodada com a luz. Não sei se preciso comprar mais lâmpadas, tenho 2, ou se a cor do sofá que interferiu, mesmo usando color checker, me deu trabalho na pós. E aí a gente tem esse registro aí, né, essa dúvida, esse bastidores, e obviamente tem essas fotos para olhar no plantão newborn. Então o que acontece? Quando eu chego lá e vou olhar o plantão newborn, qual que é a queixa dela ali? É luz. Então vamos resolver o problema dela com a luz. Eu faria assim, eu faria assado, testa isso, testa aquilo. Você pega a inteligência de outra pessoa e coloca a favor do seu trabalho, você não fica com tentativa e erro. Então, assim, é importante dentro desse processo, porque senão você vai ficar na tentativa e erro. Igual uma aluna minha uma vez, ela foi fazer um ensaio newborn na casa do cliente. Menina, ela chegou lá, uma vidraça, um apartamento maravilhoso, cinematográfico. Só que uma luz, coisa mais linda do mundo, só que tinha um pequeno problema. Aquele vidro, aquela sacada, aquela vidraça era toda verde. Se ela não tem esse conhecimento, se ela não tem essa vivência dentro do grupo, não pede essa foto, não divide com a gente, se ela não fala isso antes, o que aconteceria? Ela ia fotografar, a foto ia ficar verde. Não haveria balanço de branco no mundo que corrigisse. A edição ia dar um trabalho do caramba e não ia ficar bom. Qual que é a alternativa nesse caso? Vai para um lugar que não tenha luz e use a luz artificial. E aí, a dica número 3, e a não menos importante, essa questão de você realmente ter essa comunidade e compartilhar as suas vivências, né? Por quê? Porque a vida na fotografia newborn, principalmente na parte da transição de carreira ali, ela é solitária. Ela é uma experiência, um momento assim onde você está se dedicando muito, está estudando muito. Em algumas vezes as pessoas que estão mais próximas de você e que te amam, mãe, marido, pessoas que gostam muito de você, muitas vezes essas pessoas vão te desmotivar. Mas elas não fazem isso por mal, elas fazem isso para te proteger. Só que uma vez que você sabe exatamente aquilo que você quer e você sabe exatamente aquilo que você tem que fazer, você tem que seguir o teu caminho e seguir o teu propósito. Por isso que eu falei essa aula para quem vai fazer transição de carreira, para quem vai começar, para quem está a fim de levar a fotografia newborn a sério, para quem quer cortar caminho, para quem quer saber o passo a passo, porque pode parecer que não, mas quando você divide todas essas informações, quando você divide
As pequenas vitórias da sua jornada dentro da fotografia newborn, você tem que ter apoio, você tem que ter acolhimento, você tem que ter alguém que esteja junto com você ali, uma turma que esteja junto com você e fala, cara, é isso mesmo, vamos lá, show de bola. Nós somos seres sociais. Nós somos, e quando nós estamos no começo, principalmente transição de carreira, né, ou no começo da fotografia newborn, emocionalmente nós somos muito vulneráveis. E nem sempre, no começo, às vezes acontece de uma IFN ou outra, acertar assim espetacularmente o primeiro ensaio dela, mas não é o mais comum, mais normal. As pessoas erram e tá tudo bem, faz parte. Errar é tão importante quanto acertar. E aí você passa por esse processo de dividir isso e mostrar isso e compartilhar isso, você se fortalece dentro desse grupo, dentro dessa comunidade. Então é importante ter essa rede de apoio, sim, porque na transição de carreira estamos vulneráveis. Uma foto que você posta de um bebê num grupo desse que é campo minado, um feedback negativo que você recebe, dependendo do dia que você está, isso pode te magoar. E o pior disso, e dependendo de como você está emocionalmente, você pode começar a acreditar que você não tem potencial. Por isso que eu vou te lembrar, entrei na fotografia newborn do absoluto zero, não sabia nada. Nada. Mas nada. Menina, eu me lembro quando eu fui aprender fotografia básica e não tinha curso online naquela época, então eu ia voltar para São Paulo todo final de semana. Eu me lembro que o professor deu um exercício na sala de aula, nunca vou me esquecer. E ali ele, fez uma pergunta, enfim. Eu só sei que eu confundi durante muito tempo abertura com velocidade. Nossa, confundi demais. E aí eu fiz uma pergunta para ele do qual eu confundi realmente. E não foi só uma vez que eu confundi durante muito tempo. Abertura com velocidade. Cara, o professor riu. A classe riu. Eu me senti a pessoa mais idiota do mundo. Eu falei, eu nunca mais vou perguntar nada aqui. Eu fiquei morrendo de vergonha. Tanto que foi por esse... quando eu lembro disso e lembro da vivência para aprender a fotografia newborn e aprender a fotografia básica, do tanto que a gente está vulnerável ali, que eu criei o curso, o novo jeito de aprender fotografia básica. Porque vai direto ao ponto e é dentro de um estúdio de fotografia de recém-nascidos. Quer dizer, é as vivências que a gente tem ali no dia a dia. E eu entendo e eu sei como que é passar por essa situação. Por isso que todo o acolhimento é extremamente importante. Certo? Muito bem, dito isso, você aprendeu aí 3 dicas, você entendeu que não precisa ter um estúdio para você ter sucesso na fotografia newborn. E você já sabe que se você estiver fazendo transição de carreira, você está entrando aí não só no melhor, mas no maior mercado de fotografia que tem. Fotografia de recém-nascidos, tá? Fotografia newborn. Um beijo e não esquece, depois me segue lá no meu Instagram, se você quiser falar comigo é só me mandar um direct, é @mariamusa. Um beijo, a gente se vê na próxima aula. Fui!